Direito e Literatura está de volta. Preconceitos, esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio de referências literárias. Há pouco tempo, a obra do Monteiro Lobato foi alvo de acirrado debate e movimentos sociais, alegando seus textos, tinham textos racistas, até ajuizaram a ação. Isso acabou no judiciário, etc, etc. Então, a partir disso, a gente pode discutir uma série de questões como preconceito, o que é preconceito, o que é coisa do seu tempo. Mas antes, eu acho fundamental também, pegando o próprio Drayton pela palavra, quando ele falou de Descartes, portanto, o que Descartes pregava no sentido de suspensão, de preconceitos, enfim, a diferença entre preconceitos e pré-compreensão, por exemplo, do que o Gadamer vai falar, ou pré-conceitos, preconceitos e pré-compreensão. Tu falaste com propriedade, Lênio, que ele coloca em destaque o sujeito, Descartes coloca o sujeito e suspende as concepções pré-recebidas, vamos dizer assim, né, que depois vamos chamar de epoqué, termos técnicos na fenomenologia, que é essa suspensão do juízo. Então, eu fiquei pensando na tua pergunta, de onde vêm os preconceitos? Ora, os preconceitos, eles vêm de uma tradição, de uma tradição da educação, aquilo que a gente recebe na família, na escola, na educação religiosa também. Geralmente, o doutor Jaime apontou para alguns desses preconceitos, a doutora Luísa também antes. Então, daí vêm esses preconceitos. Mas é possível o ser humano ele se escapar, ele se eximir dessa influência? Não, de forma alguma. Quando nós despertamos para nós mesmos, quando nós nos damos consciência de nós mesmos, nós já chegamos atrasados. Tem alguma história que nos precede, que nos marca. Eu não escolhi a língua que eu estou falando, e nessa língua já recebi uma série de preconceitos. Eu não escolhi a família em que nasci, outras coisas depois eu escolhi, mas algumas coisas me foram pré-dadas. O cônjuge a gente pode escolher, né? Em algumas culturas nem isso, né? Então, a pré-compreensão é aquele elemento cultural, uma espécie de horizonte a partir da qual nós compreendemos o mundo. E todos nós temos uma pré-compreensão. Agora, isso não significa que seja algo que leva ao subjetivismo, não. É uma espécie de horizonte partilhado de sentido. A partir daí, nós olhamos a realidade, nós olhamos, inclusive, a nós mesmos. Né? E o preconceito, sim, ele geralmente é negativo. Claro, são questão, e também se mistura preconceito, subjetividade, ideologia, são coisas diferentes, da noção de pré-compreensão. E aí, bom, o preconceito, sim, geralmente são proposições universais, mulher ao volante, perigo constante, por exemplo. Claro. E geralmente sem fundamentação científica, porque as mulheres causam muito menos acidentes que... Sim, os estereótipos acabam sendo preconceitos também, né? Exatamente, Bom, no Brasil pode ser que muitos professores, alguns outros estejam assistindo, possam entender finalmente a diferença entre pré-compreensão e preconceitos, né? Inclusive, meu amigo o Daniel Sarmento, que me faz uma crítica sobre pré-compreensão, e eu já disse que ele estava equivocado, pode ser que agora ele não acredita em mim, mas ele acredita no Drayton. Um grande abraço para o Daniel. Heloísa, eu falei em Monteiro Lobato, tem a ver diretamente com o seu tempo, por isso que te chamo agora. Claro. Nesse momento, eu não resisto, tenho que falar antes, e sua obra é para isso que você trouxe, é fundamental. Nesse momento, está passando um programa na televisão, seriado na Globo, 2014, que chama O Sexo e as Negras. E queria que você falasse a partir do Joaquim. Pois é, eu acho que eu assisti este programa 2 ou 3 vezes, porque me despertou curiosidade toda a questão das redes sociais e tal. Eu queria ver do que se tratava, e a propaganda e tal. E eu acho que, de alguma forma, é 2014 e a Globo repete o estereótipo. Porque ele é muito claro. Elas têm acesso
há uma determinada modo de vida e de conduzir a sua vida. Mas o limite até onde elas vão não ultrapassa o preconceito. Nas histórias Isso que eu parece assisti, estar bem delimitado, né? Eu penso que sim. Foi para mim muito chocante observar que tu põe com este nome e tu reforça o estereótipo e o preconceito. Tu não propõe nada, porque eu sempre penso... Vocês não poderiam... que a televisão possa propor alguma coisa um pouco além, mas ela reforçou. Neste caso, é muito claro. Deixa eu fazer uma pergunta para os três, enfim, o Jaime ia perguntar outra coisa, mas pode responder essa também. Eu, fazendo uma espécie assim de advogado demo, que provavelmente não seja o caso conhecendo o autor. Sim. Fala Bela. Mas vamos supor que isso seja mais ou menos como a descrição do príncipe. Quer dizer, Maquiavel pode ser lido como um manual para os príncipes ou como uma denúncia de como é. Claro. E essa série não pode também denunciar como é e com isso... Pode, claro que sim. Estou sendo generoso, Não, mas claro, obrigado a trazer o outro lado. Lógico. Não, pode sim, se for o caso, eu acho que sim. Eu ouvia vocês, né, e penso que aí nós temos que recuperar um pouco, talvez, a primazia da liberdade de expressão, né, e liberdade artística, que acaba fazendo justamente o sentido inverso, né, do preconceito, colocando as avessas, muitas vezes, desnudando. Talvez, o belo pelo feio, muitas vezes, né? Então, eu ouvia vocês ficar pensando em preconceito e pré-compreensão, que não é propriamente uma área com a qual eu tenha lidado filosoficamente, mas esses dias eu li algo que me impressionou muito, um pastor, acho que o Jesse Jackson, um desses campeões dos direitos civis norte-americanos, líder do movimento antirracista, ele dizia que uma das grandes frustrações que ele tinha ainda hoje é que quando ele estava numa rua escura à noite, e ouvia um barulho, passos atrás, e ele virava, e ele via que era um homem branco, ele sentia um certo alívio, e ele se sentia odioso por isso. Agora, reparem que provavelmente nós não podemos dizer que ele é preconceituoso, mas ele partilha, né, de um significado comum e de um horizonte de significado. E o direito, de alguma forma, na reflexão que eu poderia fazer, lida com estes instintos vitais, talvez, de preconceito, e talvez não se possa não ser assim, até em termos de psicologia evolutiva. Mas o problema é que isso alimenta muitas vezes, né, sentimentos e aí que se transforma em posturas de intolerância e discriminação. E aí sim o direito pode colocar algum limite mais claro nisso, né? E um tema que eu tenho me debruçado em relação, por exemplo, à liberdade religiosa e de alguma maneira na origem da luta pela liberdade religiosa estão justamente as minorias. Porque o preconceito, em geral, é um consenso formado pelas maiorias que impõem a sua visão de mundo, né? E quando as pessoas não se encaixam e são diferentes nesses papéis, elas acabam discriminadas e não toleradas. Claro que hoje nós temos que cuidar para não haver o avesso do avesso, que é o politicamente correto, como um novo manto de preconceito. Aí o espaço da liberdade de expressão. Esse é o que eu queria depois, eu queria ouvi-los depois sobre o que é o antítese. Então, eu, por exemplo, na liberdade religiosa, e se mistura aqui, no caso do Brasil, a questão das religiões de matriz africana, embora a gente tenha tempo para falar disso, mas eventualmente elas são discriminadas. Né? Por exemplo, em relação, nós tivemos uma discussão importante aqui no Rio Grande do Sul, que está no STF ainda, sobre o sacrifício ritual de animais, que colide com... Né? E, por outro lado, eventualmente, nós tiramos o espaço, por exemplo, às vezes, das religiões neopentecostais e evangélicas, e eu não estou aqui aderindo isso sob o ponto de vista de conteúdo, mas descrevendo maquiavelicamente, e dizendo, não, mas vocês não podem dizer que aquilo é pecado. Mas será que uma religião não pode dizer que a outra é pecado? Desde que não resvale para fighting word, para o discurso do ódio? Esse é uma... E o próprio Habermas retoma isso, agora num escrito recente, reintroduzindo a distinção entre secularização e o secularismo. Então, a religião pode, sim, dizer, manifestar dessa forma, dizendo que tal conduta é pecaminosa, vamos dizer assim. Isso há que se considera ela. Agora, quando essa pretensão de verdade entra em colisão com uma fundamentação racional do Estado, por exemplo, daí se torna problemático, mas é um direito da religião poder afirmar algo desse tipo. Né? Dizer algo na esfera pública, né? Dizer algo na esfera pública, que tem sido também um tabu aqui no Brasil, que parece que certos temas
são tabus para determinados sujeitos, não, eles têm que ser circulados por todos. E ele fala da vitalidade do religioso e da necessidade, então, de traduzir esse discurso religioso em determinado credo numa linguagem pública. Mas que há um potencial muito rico aí, com certeza. E quando, por exemplo, eu posso criticar uma determinada religião por estar tentando vender indulgências, entre aspas. Claro. Uma religião que quer que se você der tanto, dê seus bens, que você vai ganhar uma rosa ou um copo d'água ungido, essas coisas assim, eu posso criticar. Agora, no imaginário, se eu criticar, a primeira coisa é você preconceituoso, porque aí vem o contraponto disso. Claro, não, eu queria voltar só um pouquinho aos nossos personagens aqui da Rede Globo e ao autor aqui, porque me parece que ele põe os personagens, e ao colocar as personagens, de alguma forma, se eu leio, ele está dizendo, isto historicamente foi assim ao longo de todo um tempo no Brasil, as mulheres olhadas assim, assim, assado, o olhar masculino, o olhar feminino. O que me parece que, assim, grosso modo, se eu sento na frente da televisão e vou olhar aquele programa, eu não penso que é o Falabella, que é um sujeito que eu sei que é um intelectual, que é mais do que aquilo ali, que é um grande artista, ou isto ou aquilo, aquele outro, não importa onde eu vou colocá-lo. Mas eu estou vendo, eu sou um espectador, simplesmente um telespectador. Que não está teorizando isso. Não estou teorizando. Ela faz a gente reagir. Daqui a pouco tu olha assim, mas como? Vai terminar assim? O que é isto? Que mulher ele está colocando? Então, no senso comum, ela vai colocar. Ele pode sim, e acho que deve ser, por mim, no caso, lido a contrapelo. Não, ele está desnudando e mostrando como é que é olhado. Mas ele deixa as duas coisas, tal como historicamente se fez, se apresenta o personagem e você resolve. E acho que isso, de alguma forma, reforça o preconceito, sim. Reforça. Não quero cair do outro lado. Claro. Tá? Tudo tem que ser dito dentro de um determinado padrão. Sim, não vamos cair por favor. Fazer nota de rodapé claro. no Monteiro Lobato, né? Evidente. Por exemplo, reescrever o Monteiro Lobato ou botar uma nota de rodapé no Aristóteles, porque Aristóteles, no seu discurso contra as mulheres, ou então a questão da aceitar a escravidão. Bom, claro. Mas aí nós temos problemas também com a nossa própria história do Brasil. Direito e Literatura vai agora para um novo intervalo. Na volta, nosso debate sobre preconceitos prossegue. No próximo bloco, vamos refletir sobre as ações afirmativas. O Jaime já começou a falar um pouco disso, em prol da sociedade mais inclusiva e igualitária, sem cair no politicamente correto. Pelo menos eu que estou dizendo isso. Nós já voltamos, não saia daí.